A década de 80, década de muita liberação sexual, contempla com inquietação o surgimento abrupto de um novo vírus, de uma nova doença, 100% venérea e 100% fatal, e que veio para ficar. No final de 1979 e início de 1980, dois médicos de Los Angeles acompanharam quase que simultaneamente os estranhos quadros clínicos de alguns de seus pacientes. Todos eles apresentavam fadiga extrema, febre prolongada, indícios de infecção por Candida, citomegalovírus ou Toxoplasma gondii. E o que eles tinham em comum, que era muito estranho assim para a época, era que todos eles eram homossexuais. O que mais tarde foi visto o contrário, porque em 1982, um pequeno grupo de haitianos que viviam principalmente nos estados de Nova York e da Flórida, eles apresentaram esses mesmos sintomas. E nenhum deles eram homossexuais. Essas 34 pessoas desse grupo não eram homossexuais. Eram principalmente mulheres que eram prostitutas e haviam tido relações sexuais com homens bissexuais. Nesse mesmo ano, um pouco mais tarde assim, foi visto que havia ainda mais dois grupos de risco dessa doença, que eram a das pessoas que eram usuários de drogas intravenosas, principalmente heroína, e que todos esses pacientes tinham passado ou presente em comum pelo uso dessas drogas intravenosas. E ainda mais à frente, foram registrados 15 casos até 1983 de pessoas hemofílicas que haviam adquirido a doença por meio da transfusão de sangue ou derivados. Em 1982, nesse mesmo ano da descoberta dos haitianos nos Estados Unidos, a antiga denominação dessa doença, que era GRID, Gay-Related Immunodeficiency, foi numa reunião que foi no estado de Washington. O Dr. Donald Armstrong, do Instituto de Câncer de Nova York, ele foi o primeiro a propor o nome AIDS, que significa Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ou seja, essa sigla em inglês é a que nós denominamos até hoje, uma denominação popular que é utilizada até os dias atuais, desde 1982. Eu sou Pedro Vinícius, oitavo ano C, e eu vou dizer a origem da AIDS. Algumas pessoas acreditam que a AIDS é originária do Haiti, transmitida pelo porco, que por sua vez comia lixos hospitalares. Daí teria sido exportada para os Estados Unidos ou levada pelos gays norte-americanos que lá estiveram. Boa noite, meu nome é Jéssica, sou do oitavo ano B e eu fiquei com um dos sintomas de uma pessoa infectada com AIDS. E um dos sintomas digestivos é o crescimento controlado dos fungos no tratamento digestivo, como diarreia, como dor durante a evacuação. Sistema respiratório, como tosse persistente ou seca. Sistema muscular, pode haver dores intensas nos músculos e juntal. Gerais, perda do apetite sexual, pode entrar em depressão e pode haver cansaço extremo. Olá, sou uma Victor do oitavo ano A. Eu aqui vou apresentar um dos meios mais convencionais de transmissão do vírus HIV. Ou seja, por relação sexual entre uma pessoa infectada e outra que não está infectada com o vírus, compartilhamento de seringa entre usuários de drogas e doação de sangue se o material não for estéril. Meu nome é o Dutra e hoje eu falarei sobre a AIDS e sua genética. Muitos se perguntam que quando pegam a AIDS não interferencia muito, não chega tão tenso nessas pessoas. Então muitos se estudaram e descobriram que a AIDS, isso acontece pelo motivo que a AIDS tem três combinações, a 2, a IV e a IS. E como as células biológicas dos seres humanos se multiplicam, então tem três combinações prováveis, são três combinações prováveis para a AIDS, para ver se eu conseguir a AIDS, que é a IV, IVIV, ISIV, e 2IF e 2,2. Muitos se perguntam, alguns cientistas descobriram que a combinação 2,2
e o IFF são particularmente muito diferentes. A combinação dos dois, quando a pessoa tem essa combinação, ela não vem tão tensa nessa pessoa. Então, já na IVV vem com todos os sintomas, problemas que se tem sobre isso. Então, muitos cientistas buscam melhoria, anticorpos, buscam remédios para esses anticorpos. Meu nome é Kathleen Juliane, sou do 8º ano C. Hoje eu vou falar das prevenções gerais da AIDS. O método mais eficaz para evitar a transmissão da AIDS é o uso de preservativo masculino e feminino em todas as relações sexuais. Outras formas de prevenção são: primeiro, não compartilhar seringas, canudos e cachimbos. Segundo, utilizar materiais esterilizados na aplicação de pinças e tatuagem. Terceiro, realizar exames de pré-natal durante a gestação. Quarto, evitar transfusão sanguínea sem o controle religioso das bolsas. E quinto, utilizar luvas para manipular feridas e líquidos corporais em pessoas infectadas. Então, não se esqueça do seu preservativo. Você pode pegar em qualquer unidade básica de saúde.